Senhor, eu sei que em meu coração há um desejo de te conhecer. Senhor, eu sei que em minha alma existe um desejo de te encontrar. Eu tenho sede, Senhor, eu tenho sede, sacia-me. Eu tenho sede, sede de ti, sede de ti. Eu vou me entregar, me derramar, me abandonar em ti, Senhor. Eu não vou olhar para trás, como um rio se entrega ao mar. Vou me entregar, me derramar, me abandonar em ti, Senhor. Eu não vou olhar para trás, como um rio se entrega ao mar, assim serei. Dudu, comunidade Éfeta, conosco aqui no Revolução Jesus. Boa noite, que bom que a gente chega até você nesse programa. Boa noite, Kátia. Boa noite, Adriano. E olha, gente, o Adriano estar de amarelo hoje não é uma coincidência do programa. Na verdade, é uma coincidência, né? Porque ele quis vir, porque hoje o nosso tema pode ser um pouco pesado na hora que a gente fala assim, né? Que é suicídio, mas calma. Calma, que a gente vai explicar por quê. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é considerado Setembro Amarelo, né? Que se trata também sobre o suicídio. E hoje, para falar desse tema, o Adriano veio a caráter ali. Com certeza, porque o tema, né, dessa campanha aí já lançada pela Organização Mundial de Saúde é falar, porque é a melhor solução. Mas aqui também a gente traz até o pensamento de Bento XVI, que diz assim, que a fonte da alegria cristã é ter essa consciência de ser amado. Ser amado por quem? Pelo próprio Deus, pelo Criador. E isso dá sentido à nossa vida. É isso mesmo, o Criador que nos ama com um amor apaixonado, um amor fiel, que vai muito além das minhas infidelidades, das suas, dos nossos pecados. Deus que nos ama incondicionalmente. E você já pode interagir conosco, as nossas redes sociais estão abertas, mas a gente até colocou tanto no Instagram quanto no Facebook essa imagem aqui, olha, para que você possa interagir dizendo: você já ajudou alguém ou foi ajudado em um momento onde a única solução que você tinha era acabar com a própria vida? Ou aquela pessoa que pensava que acabar com a própria vida era a solução para os seus problemas? Então, entre aí no nosso Instagram, @RevoluçãoJesus, ou no nosso Facebook e deixe lá o seu testemunho, porque com certeza muitas pessoas precisam também do seu testemunho, que acabar com a própria vida não é a melhor solução. É isso mesmo, e é muito importante a gente falar, tratar desse tema aqui também no Revolução Jesus. Talvez para você ainda soa como agressivo até mesmo, porque até pra gente, quando a gente pensa num tema como esse, é difícil, né? A gente trabalhar, a gente chamar uma pessoa ali e até mesmo nas redes sociais, porque antes a gente se perguntava o que a gente coloca nas redes sociais. Mas tudo isso a gente vai pelas estimativas, pelas pesquisas também que são feitas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é o 13ª causa de mortes no mundo, principalmente entre os adolescentes e adultos até os 35 anos. Por isso, dá importância da gente trabalhar sobre isso aqui no Revolução. Interessante que 9 em 10 casos de suicídio cometidos que, se tivessem tido programas como esse, poderiam não chegar ao fim, ou seja, na concretização de fato. Ou seja, mudamos, né? Não se falava,
com medo de estimular o suicídio. Agora é necessário que se fale para que a pessoa possa se sentir ajudada. E para nos ajudar a falar, trouxemos aqui pessoas bem de gabarito. Ele já tem um artigo também no portal Canção Nova falando deste assunto. É o vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Com certeza o pai que quer acolher os seus filhos, principalmente os mais desesperançosos, aqueles que precisam da misericórdia. Quero aqui acolher Padre Márcio Prado. Isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Kátia. E os telespectadores, né, que nos acompanham neste momento. Realmente é um tema delicado, mas é um tema que a gente precisa conversar, que a gente precisa partilhar. A gente quer ouvir, então, queremos ver a partilha aí dos nossos irmãos, mas temos que partilhar, tem que buscar ajuda, né? E aqui, nesse pouco tempo que eu vivo também de ministério, apenas 6 aninhos no ministério sacerdotal, mas, claro, já com a minha bagagem de seminarista e depois lá no grupo de oração, já pude também ouvir pessoas que passavam por esse momento difícil e que numa partilha, e que numa conversa, que numa oração pôde, realmente essa não é a saída. Vou continuar a vida, deixa eu olhar em frente, deixa eu ter esperança. Então, é um pouco disso que a gente vai partilhar também aqui nessa noite. E para partilhar com a gente também, Milena Carbonari. Você já viu a Milena aqui no Revolução algumas vezes, né? Eu até falei que ela vai ser a profissional oficial, a psicóloga oficial do Revolução Jesus. Bem-vinda mais uma vez, boa noite. Boa noite, Kátia, muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E realmente, como o padre falou, né, quanto mais a gente fala e abre sobre o assunto, mais possibilidade a gente tem de reverter. Né? Quando a gente fala em alguma coisa que é meio tabu, que é meio, né, escondido, difícil de falar, quanto mais a gente traz informação e abertura, mais possibilidade a gente tem de alcançar pessoas e, de repente, fazer realmente com que esse número, né, 9 em cada 10 suicídios, né, poderiam ter sido evitados, né, com diálogo, com abertura, enfim, com programas como esse, a gente pode alcançar um grande número de pessoas. E para testemunhar também, de tocar um pouco no sofrimento, na angústia, né, diante dessa possibilidade do suicídio, ela, que é produtora de rádio, mas missionária aqui também da comunidade Canção Nova, Aline Júlia, que viveu um momento da sua vida uma tentativa de suicídio, né, Aline? Seja bem-vinda. Obrigada, Adriano, Kátia. Obrigada a você também que nos acompanha através da Rede Canção Nova. Pois é, vai ser uma troca de experiência, uma troca de vida, né? E de superação, posso dizer que superação. E eu vejo que é muito importante hoje tocar nesse assunto, porque ao ver alguém, eu acredito, né, que ao ver alguém que superou, né, essa angústia, esse sofrimento, e hoje é feliz, é realizada, né? Graças a Deus, hoje sou muito feliz, muito realizada na minha vocação e em contemplar tudo isso e ver que ali Deus esteve comigo, né? Então, será uma troca, de fato, de experiência, de superação e de vitória, que é possível, sim, vencer. E, Kátia, a gente já chama, né, uma matéria que o nosso jornalismo fez, porque, de fato, muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto. E um programa como esse, mais do que só falar em dados, nós também queremos tocar em você. Até você que pode ter ligado a TV agora, que vive esse drama. Mas curte aí essa matéria que nossa central de jornalismo aqui da Canção Nova preparou sobre o suicídio. Suicídio. Nem sempre é fácil falar esse assunto que costuma gerar diferentes opiniões. O que o senhor pensa sobre o suicídio? Loucura. Eu acho que quem faz realmente tem um motivo muito importante, mas não justifica. É um perda do controle da mente. Acho que a pessoa deve buscar ajuda. Ela já chega num grau avançado para tentar contra a própria vida, então é uma coisa muito séria. Conversar sobre o ato de tirar a própria vida ainda é um tabu na sociedade, mas precisa ser debatido com urgência. Isso porque os números sobre esse assunto são preocupantes. Só no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre de suicídio e ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida todos os dias. Segundo o DataSUS, são 12 mil óbitos todos os anos por suicídio no Brasil. Só para ter uma ideia, uma comparação.
No mesmo DataSUS de 2012, que traz esse dado, foram 10 mil óbitos secundários ao vírus do HIV. Então, morre-se mais no Brasil por suicídio do que secundário ao vírus do HIV. E nós sabemos que esse número de 12 mil no Brasil é subestimado. Né? Existem vários escapes no registro dos óbitos por suicídio. Para alertar a população sobre essa realidade, setembro foi escolhido como mês de prevenção ao suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. O trabalho, nesse caso, é esclarecer os mitos que envolvem o assunto e também identificar sinais de quando algo não está bem. Então, se nós estamos com uma pessoa que tem sintomas depressivos, está desanimada, perdeu o interesse pela vida, alterações do sono, alterações do apetite, começa a falar que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta do que estar viva, começa a falar em suicídio propriamente, essa pessoa precisa de ajuda rapidamente. Escutar o que o outro disse e dar atenção a essa fala é uma importante forma de prevenção. Há mais de 50 anos, voluntários do Centro de Valorização à Vida oferecem apoio emocional a pessoas que querem e precisam conversar em 19 estados brasileiros. Muitas vezes a família já está cansada, né, de escutar, ou ela não tem com quem conversar, então ela liga para a gente vai ter aqui uma pessoa que vai ouvir com carinho, com respeito, o que ela está passando no momento. Há mais de 20 anos, Ordália é voluntária no CVV. Ela sabe a importância de se colocar à disposição para ouvir quem precisa desabafar. Falar é a melhor solução, porque a partir do momento que ela está falando, ela está se ouvindo e ela vê que tem uma saída. Não basta só escutar. Se essa pessoa está precisando de ajuda, ela vai ter que receber essa ajuda, né, no serviço público, onde quer que seja, para que ela passe, né, da melhor forma possível por esse processo que ela está vivendo. Né? Que interessante essa matéria, né? Que eles falaram 60 pessoas tentam o suicídio por dia. Que número grande, né? É alarmante, assim, a gente perceber. E quando a gente vai para os números, aí que a gente se preocupa ainda mais, né? Mas eu queria perguntar, o que seria o suicídio? O que leva uma pessoa a cometer tamanha crueldade consigo mesma? O suicídio, na verdade, é o ato de tirar a vida, né? E, geralmente, esse ato é feito antecedido de um pensamento, né? Uma ideação suicida. Então, a pessoa está num momento de depressão, às vezes algum transtorno mental, algum transtorno psíquico, e ela começa a pensar em tirar a própria vida, ou pensar em coisas do tipo, seria melhor não existir, etc. E aí ela planeja, né, imagina formas de tirar a própria vida e daí efetivamente comete o suicídio. Então, esse que seria, especificamente falando, o suicídio. A pessoa que vive essa ideação, Milena, ela traz um transtorno? Toda pessoa que tem a ideação suicida, por detrás tem um transtorno mental, ela pode estar em algum quadro de depressão, até mais sério, ou não? Uma coisa é a ideação, outra coisa é o transtorno mental. A pessoa que comete suicídio, né, geralmente tem um transtorno mental. Não significa que alguém que tem um transtorno, que tem um quadro depressivo, vá se matar, né, efetivamente. Mas as pessoas que cometeram suicídio ou passaram, né, por um momento depressivo muito forte, ou tem algum transtorno bipolar, ou esquizofrenia, enfim, algum transtorno mental geralmente está por detrás de uma efetivação de suicídio. Né? E aí esses são também parâmetros que a gente pode ter, né? Se a pessoa apresenta algum tipo de transtornos, familiares, amigos ficarem de olho. E falando, Milena, nesses transtornos, eu já quero perguntar para você, Aline, você que tentou, né? Eu queria saber, assim, com quantos anos passou pela sua cabeça de tirar a própria vida e se você apresentava alguns desses transtornos, dessas situações que a Milena nos trouxe, que às vezes é algo familiar, né, uma depressão, uma ansiedade. Eu vivia essa situação, né, quando eu tinha 15 anos e foi por causa da morte da minha mãe. Então eu perdi meus pais, né, perdi minha mãe, depois em seguida meu pai. Mas foi principalmente por causa da perda da minha mãe, todo o sofrimento dela, em ver minha mãe sofrendo, tratando câncer, né? Então, quando minha mãe morreu, eu fiquei desesperada, eu fiquei sem chão e eu entrei numa depressão. Então, perdi os sentidos da minha vida, né? Perdi o motivo de
Meus sonhos, né, minhas realizações, assim, minhas metas, foram todas escurecidas ali, né, na perda da minha mãe. E eu não tinha, antes disso, não apresentava, não. Foi por causa dessa perda, né, que eu entrei em depressão. Mas antes, não. Antes disso, era normal, uma criança, uma jovem, uma adolescente normal. Mas, quando houve essa perda, todos os meus sentidos se perderam. Então, eu comecei a apresentar sinais de quem não queria mais viver, não tinha mais sabor em viver as coisas da própria juventude, né? Não tinha mais sonhos, os meus sonhos foram escurecidos. Então, a forma de resolver tudo isso seria não viver mais, e com uma meta, encontrar a minha mãe. Eu pensava, se eu morrer, eu vou encontrá-la. Né? Enganada, né? Mas foram esses os sinais que eu fui tendo, de querer encontrar a minha mãe, reencontrá-la, na verdade, né? E porque eu não tinha mais motivação nenhuma para viver naquele momento. E enquanto a Aline ela vai permeando, né, a nossa visão técnica, a nossa visão até teológica também, com o testemunho dela, você pode fazer como muitas pessoas estão fazendo, de colocar também as suas situações. É, né? Interessante que uma pessoa pediu para não se identificar, né? E ela diz que gostaria que não identificasse porque ela tem ajudado uma amiga que vive, né, angustiada, desabafa muito com ela. Porém, em certos momentos, ela não consegue ajudar, né? E ela tem medo que essa amiga possa cometer suicídio, já até indicou essa amiga para buscar ajuda terapêutica, né? Ajuda de um psicólogo. E aí ela pergunta, o que mais eu posso fazer para ajudar a minha amiga? O que você pode fazer é assistir o programa até o final, porque com certeza a gente vai dar algumas dicas. Mas interessante também, Kátia, que a Rê Nunes, ela diz, eu faço tratamento de síndrome do pânico. Um dia, quando vi que a única saída era morrer, estava com a mente confusa. Eu liguei para o pronto-socorro e fui logo ajudada e não cheguei a fazer nada. Não é fácil, mas é possível vencer. Também quem partilha conosco é a Laís Coelho. Ela diz, é terrível isso. A gente nunca imagina que passaria por isso, mas é um desespero. Mas Deus, nesta semana que eu tentei, né, eu pensei, colocou anjos na minha vida que me fizeram pensar que tudo passa, eu não posso me desesperar. Né? Também quem participa conosco aqui é a Juliana Gonçalves. Né? Ela diz, meu melhor amigo virtual se suicidou no dia 8 de janeiro desse ano. Foi muito doloroso para mim. Ele era ateu. Ouvi muitas pessoas o acusando de fraco, de bobagem, mas na verdade ele precisava de ajuda. Essas pessoas devem ouvir falar de Deus. O amor de Deus alcança e liberta. Ajudar sempre, condenar nunca. O julgamento só piora a situação dessas pessoas. Você pode interagir conosco, né? Mais uma aqui também dizendo que tem síndrome do pânico e por várias vezes pensou em tirar a vida. Que bom, assista o programa até no final, né? Eu não vou identificar você, mas eu já quero dizer para você, assista, queremos no final do programa rezar também, né? Clamar a Deus que possa intervir na sua situação, você que está sofrendo de síndrome do pânico. E falar sobre síndrome do pânico, eu acho que seria interessante também a gente abordar um pouco sobre isso. Só assim, é claro, não tem como a gente aprofundar muito bem todo, né? Mas assim, Milena, tem como você dar uma pincelada pra gente, só pra gente também saber, né, o que causa, como ela funciona e como a pessoa ela pode buscar ajuda diante de uma situação como essa? O pânico, na verdade, ele muitas vezes se manifesta com sintomas de taquicardia, né, de situações que a pessoa se sente meio desesperada, sem referência e tal, e passa a ter muito medo de passar novamente, né, de vivenciar novamente essas mesmas situações que são tão angustiantes. Então, a partir disso, existem N casos, né, que se manifestam de diferentes formas, o pânico, mas a pessoa pode se restringir muito em questões de sair de casa, em ter uma vida social saudável, tranquila, por conta desse medo. Então, um dos sintomas é a pessoa realmente viver com muito medo, viver, né, realmente com pânico de vivenciar algumas situações, às vezes sociais, às vezes dentro de lugares mais claustrofóbicos, né, como um metrô, um trem, etc. E aí ela acaba se restringindo muito, a vida dela começa a ficar menos saudável. Por conta dessa angústia muito forte, realmente um pensamento, né, uma ideação suicida, ela é possível.
Padre, a gente está tocando nesse assunto, ele não é fácil, mas eu já fico assim muito feliz, porque em menos de 10 minutos do programa, quantas pessoas estão aqui, né, no Facebook, depois a Kátia vai trazer também no Instagram, já se colocando, pessoas que vivem esse drama, pessoas que ajudaram outras que passaram por essa situação. Mas por que o suicídio, ele é tabu? A gente é algo meio velado, né? Quantas pessoas, infelizmente, trazem, na minha família, por exemplo, um tio cometeu suicídio, mas é algo que a gente deixa meio velado, não se toca, morreu, mas foi uma morte trágica, a gente não quer falar. Por que, Padre, que tem esse tabu ainda? Acho que ninguém quer morrer, né, ainda, né? Ou pensa ainda na vida, ou pensa na morte, ainda como algo muito, muito, muito ruim, muito distante, muito demoníaco. E é claro que a morte um dia ela vai acontecer para todos e nós esperamos que essa morte seja natural, né? Agora, quando fala de suicídio, significa que alguém atentou contra a própria vida, né? E isso antigamente era visto como algo demoníaco realmente, né? É coisa do encardido, é coisa do demônio, né? Então, por isso esse medo de se falar de suicídio, se falar sobre a morte, sobre aquele que tirou a própria vida. Então, esse tabu continuou e ainda existe, digamos assim, por conta disso, né? Porque a morte ainda é vista como algo ruim, não é? É claro que nós, nesse sentido do suicídio, continuamos a ver dessa forma, não é? Como algo ruim, mas conseguimos encontrar caminhos através da espiritualidade, da psicologia, onde nós aliviamos, digamos assim, a culpa daquele que cometeu o suicídio, né? Então, por isso que é importante partilhar, conversar, buscar ajuda psicológica, ajuda religiosa, porque é isso que vai ajudar a pessoa a superar aquele momento difícil, né? A melhor opção não é o isolamento, né? A melhor opção é partilhar, a melhor opção é buscar uma ajuda. Então, esse assunto de morte ainda é um assunto difícil que as pessoas têm medo de falar, né? Já vi alguns adultos que, por exemplo, não levam as suas crianças num enterro ou para velar um morto. Eu lembro que meus pais me levavam, não fiquei traumatizado por causa disso, mas às vezes esse medo da morte, medo olha, isso aqui vai acontecer um dia, não é? As pessoas têm um pouco de medo disso, então acho que realmente é por causa disso, né, esse tabu que ainda existe, mas é claro, devemos encarar o suicídio dessa forma, né? As pessoas estão passando por um problema difícil, por algo difícil, e por isso cometeram aquele ato, né? Uma depressão, um desajuste no relacionamento, um desajuste porque perdeu o emprego, um desajuste porque perdeu alguém. Então, é um desajuste que acabou acontecendo e que aquela pessoa que passou por aquilo precisa realmente buscar uma ajuda. Então, aos poucos, nós temos visto que esse tabu está sendo quebrado, digamos assim. E que bom que tem sido quebrado, né? Várias pessoas que podem vir e vêm aqui à Canção Nova, a gente escuta isso, olha, eu quis tirar a minha própria vida. Estou aqui para confessar, estou aqui para me dizer, estou aqui para conversar, para desabafar. Olha, o grupo de oração me ajudou, olha, um parente lá me ajudou. Então, há essa necessidade realmente de quebrar isso e de partilhar e de conversar, porque realmente, como diz o filme, né, a vida é bela, né? Devemos encarar a vida, devemos encarar os momentos difíceis e pedir essa ajuda para as pessoas que estão ao nosso lado. E é interessante, antes de você falar da sua rede social, vou falar do Instagram, porque o padre falando dessa necessidade, que precisa buscar ajuda, né? E buscar ajuda também na igreja, buscar ajuda num grupo de oração. Então aqui, eu achei interessante, a Daiane Azevedo Costa, ela diz no Instagram: meu pai tentou tirar a própria vida no ano de 2012, mas pela misericórdia de Deus, ele sobreviveu e teve seu encontro pessoal com Jesus no ano seguinte. E hoje participa de grupo de oração e é atuante em sua comunidade. O amor de Deus e da família foi muito importante para ele poder voltar ao convívio social. A Ana Cristina: olha, eu estou me recuperando após 3 vezes seguidas, né, que ela tentou o suicídio. E a Canção Nova tem me ajudado muito, junto com amigos do terço e a família.
Rufinibro. Há pouco tempo tentei cortar os pulsos e constantemente sinto essa vontade horrível de tirar a vida, mas acredito que Jesus está comigo, apesar das minhas infidelidades. Ele ainda me ama. Então, assim, as pessoas falando também como elas têm procurado, né? E procurado ajuda da família, que é interessante elas colocarem como a família ajudou, como o grupo de oração ajudou, mas como essa busca pessoal também, né, Padre? A busca por Deus, né? Porque é um coração vazio, né? Aquele coração que espera algo, né? Que vai em busca de algo. Então, achei bem interessante e você pode também falar com a gente aqui pelo Instagram. Revolução Jesus. Então, @Revolução Jesus, você pode aqui mandar a sua mensagem, você pode falar do seu testemunho, conhece alguém, como você tem ajudado, como a sua família tem ajudado. Então, você pode partilhar aqui com a gente. A Grazi Câmara, né, ela partilha que também, né, vive toda a situação de ajudar as pessoas e que o programa tem ajudado muito ela. É interessante que a Juliana Gonçalves, ela pergunta assim, o suicídio tem relação com o lado espiritual também? Né? A gente falando muito do ponto de vista psicológico, mas tem essa questão do espiritual? Aí até lanço para o senhor, Padre, essa pergunta. Não podemos negar que estamos num combate espiritual, né? Nós que cremos em Deus, não podemos também dizer que o demônio não existe, né? Não podemos também dar desculpas que com toda a delicadeza, com todo o respeito, né, à psicologia, não pode dizer também que é tudo psicológico, né? Mas nós acreditamos sim que há uma batalha espiritual, que o inimigo, é claro que ele não está feliz com os filhos de Deus, quando se encontram com ele, quando buscam fazer o bem, quando preservam a própria vida, até está dentro dos 10 mandamentos, né? Não matar. Não é não matar apenas o outro, mas é também não matar a si próprio, não atentar contra a própria vida. E por isso aí a gente pode entrar também na questão da alimentação, né? Se eu não me alimento bem, eu estou atentando contra a minha própria vida, né? Se eu não faço um exercício físico, eu estou também atentando contra a minha própria vida. Então, é bem sério isso. Então, por isso que a igreja orienta, é claro, a cuidar de si, né? A ter esse olhar misericordioso consigo mesmo, porque é assim que Deus nos olha. Né? Ele nos olha com misericórdia. Ele deu a vida a nós. Ele é o Senhor da vida. E quem que é o Senhor da morte, então? É o inimigo, né? Que ele deseja a nossa morte, deseja a nossa perdição, deseja, né, angariar, digamos assim, pessoas lá para o lado dele, né? Mas nós cremos na vida, nós professamos a vida. O Senhor é o Senhor da vida. Então, por isso a nossa luta, né, desde a concepção, né, preservar a vida até o seu fim, né? Então, por isso que o ser humano, ele não é dono da sua vida, ele é administrador da sua vida, né? A vida é um dom, é uma graça de Deus, uma bênção de Deus. Então, há sim, e há muitos testemunhos que falam a respeito disso, de pessoas que ouviram, né, vozes, né, o inimigo falando. Por um lado, sim, tem essa realidade psíquica, mas tem também esse lado espiritual que nós não podemos deixar de lado. E por isso, buscar ajuda espiritual, buscar ajuda psicológica também, para equilibrar isso. Eu gosto sempre de citar São João Paulo II, nosso santo João Paulo II, Fides et Ratio, né? Fé e razão, né? A razão, a medicina, a psicologia, a ciência, uma asa. A outra asa, a fé, a esperança, o crer na vida após a morte. Então, são duas asas, né, que nos ajudam a alçar voo, né, a continuar, a caminhar. Então, não podemos negar que realmente há, sim, uma batalha espiritual e devemos buscar a graça de Deus, os sacramentos, a ajuda espiritual, né, um acompanhamento espiritual, uma boa confissão, um grupo de oração, né, enfim, poder partilhar isso que está vivendo. E é interessante também saber, né, que a gente precisa buscar, e falar em buscar, né, buscar Deus, esse encontro, né, com aquele que pode salvar a nossa vida e salvar a gente da gente mesmo. Quero convidar você para participar de um encontro aqui na Canção Nova, dos dias 23
a 25, né, próximo final de semana, que é o Encontro da Divina Misericórdia, que vai acontecer aqui em Cachoeira Paulista. Teremos a presença da Gabriele Sanchotene, Padre João Marcos, Daniela Miranda, são pessoas bem conhecidas, né, por todos nós, pessoas que rezam conosco todos os dias, às 3 horas da tarde, o Terço da Misericórdia. Então você é o nosso convidado a vir participar deste Encontro da Divina Misericórdia aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Muitas pessoas interagindo conosco e um que mexeu bem comigo aqui foi da Ana Patrícia. Ela diz assim: boa noite, há 1 ano e 10 meses minha filha se envenenou. Passou 14 dias internada, mas não resistiu. Eu às vezes acho que poderia ter feito alguma coisa. Ela tinha 15 anos. Estou participando de alguns movimentos da igreja pela graça de Deus e eu estou buscando muito a Deus para que me dê o conforto. Então, também, né, a nossa caridade para com você, Ana Patrícia. Fique conosco até o final do programa. Queremos também rezar para que Deus possa te dar o conforto por essa tragédia, né? Uma menina de 15 anos que se envenenou. E Aline, a gente escutando o papel da fé, você também, muito menina ali, também tentou acabar com a sua própria vida, talvez até mesmo como essa filha da Ana Patrícia. Como que você se encontrou com a misericórdia para não cometer, né, aquele ato de dar fim à própria vida? Esse momento aconteceu quando eu estava pensando em tirar a minha vida, né? Eu estava muito desesperada, eu fui me sobrecarregando de muitas dores e falta da minha mãe, e chegou aquele momento que eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero resolver essa dor, eu quero encontrar com ela. E eu fui para fazer isso, né? Eu fui cometer esse ato. E quando eu fui para fazer esse ato, muito desesperada, de fato, né? Eu fiquei muito confusa, né? Confunde os sentimentos, os pensamentos. É um desespero que, naquele momento, parece que não cessa. Parece que não vai cessar. Por aquele momento, você pensa, eu não vou mais ser feliz, né? E quando eu fui para fazer isso, quando eu fui para cometer o suicídio, muito desesperada, quando eu estava para fazer, eu ouvi uma voz interiormente falando, Aline, não faz isso. E era uma voz masculina. Eu tenho certeza que era a voz de Deus Pai, intervindo na minha vida. Quando eu ouvi essa voz, eu parei de fazer o que eu estava fazendo naquele momento, tremendo muito, chorando muito. E eu olhei para a estante da minha sala e tinha um retrato da minha mãe, né, um porta-retrato com a foto dela. E eu lembrei de que uma vez ela falou assim, filha, se acontecer alguma coisa com a mãe, o que você faria? Como seria a sua vida? Eu falei, mãe, eu vou querer morrer também. Já era algo que eu temia, né? E já falava. E ela, não, filha, eu quero te ver feliz. Então, naquele momento que eu ouvi essa voz interior falando, Aline, não faz isso, bem firme. Eu lembrei do que minha mãe falou e olhei também para nós tínhamos um quadro de Jesus lindo na nossa parede da sala, falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vi a foto da minha mãe, lembrei do que ela falou, vi aquele retrato, né, aquela imagem de Jesus, e eu me dei conta do que eu estava fazendo naquele momento. E ali eu me senti abraçada pelo amor de Deus que interviu, porque eu falei, meu Jesus, o que eu ia fazer? Eu ia acabar com a minha vida. E ia mesmo. Então, naquele momento, saí desesperada, até estava chovendo, né? Fui no meio da chuva, chorando, mas naquele momento eu me senti abraçada por Deus e por uma amiga, que foi um anjo, que me viu chorando e falou, Aline, vem aqui. Me levou para dentro de casa, me secou, né? E ali eu vi, o amor de Deus interviu e me acolheu. Então, ali eu senti a intervenção do amor de Deus. Qual o papel da família? Qual o papel dos amigos, né? Como a gente viu na história da Aline. Como ajudar uma pessoa que traz esse pensamento suicida? Quem suicida mais? O homem ou a mulher? Essas perguntas, daqui a pouco você terá também as respostas. A gente vai para um breve intervalo, né, Kátia? Mas daqui a pouco a gente traz mais desse assunto. Tem muita gente na sua rede social. Tem muita gente aqui no Instagram, mas antes da gente ir para o intervalo, já que a gente vai de música, manda um abraço para a comunidade After Revolution Tijucas do Sul. Então, pessoal aí mandando um abraço também, pedindo, né, aqui um abraço. E a gente segue para o intervalo com Éfeta.
Presença tua em mim renova minhas forças, me põe de novo em pé. Amado meu, a tua graça em mim é tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso. Sem ti não posso mais viver. Amado meu, Senhor meu, és tudo que eu tenho. Amado meu, quero adentrar em tua casa, só contigo ficar. Revolução Jesus de hoje, o tema é sobre o suicídio. Mês de setembro é o Setembro Amarelo, conhecido por muitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte no mundo. E olha só, gente, a cada dia 60 pessoas tentam contra a própria vida. Então, por isso que hoje aqui no programa a gente quer falar sobre esse assunto, né? E mostrar para você também oportunidades, né? O que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar as pessoas. E é por isso que a gente trouxe alguns convidados aqui. Nós temos uma psicóloga, um padre, trouxemos também a Aline com o seu testemunho de vida para poder ajudar melhor a gente a falar sobre esse assunto. E muitas pessoas, principalmente em períodos de crise, têm no suicídio uma solução para a sua vida, que é acabar com a própria vida. Mas o Papa Francisco, neste mês de setembro, ele também coloca como uma das suas intenções rezar pelo período de crise, ou as pessoas que passam por crise. E olha só a mensagem que ele quer dar para nós e até para você que está sintonizado no programa e que está vivendo algum momento de crise, crise existencial, crise afetiva, crise financeira e acha que acabar com a própria vida é a solução. Olha o que o Papa quer dizer para você. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. E aqui no Instagram, né, você acompanhou aí agora essa matéria, Papa, né, falando pra gente. E aqui no Instagram, uma pessoa, ela diz assim: hoje eu estava mais que decidido em cometer suicídio. Porém, às 3 horas da tarde, recebo a notícia de que meu sobrinho ia nascer. Na hora, não me importei muito com isso. Mas, depois de um tempo, eu vi que não estava na hora ainda de morrer. Não consigo mais... Aí ele fala, né? Já perdi muitas noites de sono chorando, me cortando e planejando meus suicídios. Então, para a gente ver onde que a Canção Nova está chegando. Essa pessoa nas redes sociais partilhando a sua vida e a gente aqui querendo levar essa mensagem de esperança. Esperança para você, para sua família, para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. E até interessante, Kátia, porque foi no Instagram isso, né? Então, tá público, as pessoas vão ver. E eu achei interessante... Eu aqui não quis dizer o nome, mas está aqui. Mas assim, eu esqueci o nome daquela esportista,
Paralímpica, né? Que declarou que ia comentar. E todo mundo fez uma campanha, esqueci o nome dela, que se alguém daqui lembrar, acho que é uma belga, né? Então é um nome meio... E todo mundo fazendo campanha para que ela não cometesse tudo mais, né? Lógico, é uma pessoa que está lá, do estrelato, famosa, né? Mas às vezes essa pessoa que está aí, que se expôs, por que não? Quem olhar também fazer essa campanha, não só de talvez marcar o nome dela, para que também possa encontrar sentido, mas já olhar no Instagram do Revolução Jesus, assumi-la em oração já nesta noite, né? Que a gente possa provocá-la, porque às vezes se expor numa rede social é um grito de ajuda e nós não podemos ficar apáticos diante desse grito. E qual é o nosso papel, padre, como família, como amigos, em situações como essa? Se fosse talvez o meu irmão que se expusesse dessa forma em casa, como ajudá-lo? Chama ele. Chama ele para conversar, né? Chama ele para partilhar, chama ele para buscar uma ajuda. Ó, eu estou contigo, né? A pessoa precisa saber que tem alguém com ela, né? Deus está com ela? Tá, mas ela não sabe. Deus está com ela. Agora, alguém precisa manifestar Deus para ela, que pode ser um irmão, pode ser um parente, pode ser um amigo. Eu achei interessante que falou que nasceu um sobrinho, né? Então, olha só a importância da família. Vida, né? A vida, né? A importância da família. Agora, se a família estivesse desestruturada, ou digamos assim, infelizmente, existem muitas famílias desestruturadas, né? Então, poderia ser um passo para, não, confirmou, minha família não me trata bem, está tudo dando errado, não tenho emprego, não tenho namorada, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, o melhor caminho é isso. Então, a importância de ter uma família estruturada. Se talvez você que está em casa não tem, busque ajuda, busque um amigo, busque uma ajuda espiritual, busque um auxílio na área da psicologia. Mas o importante é não se isolar, né? O remédio não é o isolamento. O remédio é buscar ajuda, buscar alguém. A família, né, estruturada ou não, mas tem alguém que tem um senso ali, tem alguém que vai lá na igreja rezar, que é beato, vai lá, pede ajuda para aquela pessoa. Minha irmã, reza aqui por mim. Tia, reza por mim. Ó, tia, eu não sei o que eu faço. O que a senhora pode me fazer? Me indicar. Então, a família, com certeza, pode dar esse auxílio, esse suporte. E nós queremos levar para você uma sugestão, né? Uma opção, tanto do lado espiritual, mas a gente também quer saber do lado da ciência, o físico, como poder ajudar, como ajudar, né? Uma pessoa assim que talvez nesse momento está ali passando por alguma angústia. Queria que você, Milena, com a palavra agora da psicóloga, né? Falasse para quem está em casa. Tem um texto belíssimo, que eu acho, de Rubem Alves, que fala que mais do que falar bonito, a gente precisa aprender a escutar bonito, né? Então, se colocar numa postura realmente de interesse ali, quando você está com uma pessoa que está pedindo ajuda, que está com essa angústia, né? Você emprestar os seus olhos, seus ouvidos, sua boca, nariz, tudo, você está inteiro ali com a pessoa e entrar nesse sofrimento, acolher. Né? Porque muitas vezes uma palavra do tipo, não, reage, né? Sacode, levanta a poeira, né? A vida é linda e tal, talvez sejam coisas que não alcancem a pessoa. Então, você colocar e acolher esse sofrimento, compreender, né? E aí, a partir disso, a partir desse envolvimento, apresentar perspectivas para a pessoa, pode ser uma via bem interessante. Teve uma moça lá que logo no começo do programa, né, você leu que ela disse que tentava ajudar uma amiga, mas mesmo assim às vezes não tinha muito sucesso e tal, né? Em alguns momentos é interessante talvez abranger mais a rede de suporte, né? Então essa amiga fala, eu não sei o que fazer de vez em quando, veja se consegue acessar algum familiar ou alguma outra pessoa de confiança, né, a rede na comunidade, enfim, né, acessar outras pessoas para também conseguir alcançar e ajudar essa pessoa. E olha, a gente quer também dar uma dica, né, de um CD aqui, Amado Meu, do Dudu, que está fazendo o som no Revolução Jesus, e que cai bem, porque canções, livros que evangelizam também são um suporte nessa hora, né? Boas canções que possam ser esperança para você. Está aqui, né? Você pode adquirir entrando aí no site da comunidade EFTA, né? E com certeza são músicas que vão ajudar você a ter fé, né? E agradecemos o Dudu, o pessoal da comunidade EFTA, e a gente não poderia encerrar o programa sem rezar, né, Dudu? Vamos rezar.
Aline, você que viveu essa experiência, queria que você pudesse também nos conduzir nessa oração, com propriedade de causa e de sentimentos, né? Eu peço que você que nos acompanha, feche os seus olhos se isso ajuda. Eu sei que nesse momento que se encontra nesse desespero, nessa angústia, eu sei que parece não cessar, parece que as motivações não existem mais e que nunca mais vamos encontrar a felicidade. Mas como testemunho vivo que sou hoje, de um dia ter experimentado esta dor, ter me encontrado até mesmo no Vale da Morte, como talvez alguns de vocês se encontram neste momento. Eu fui alcançada pelo amor misericordioso de Deus, pelo amor misericordioso também da minha família. E digo a você que é possível sim, é possível sonhar de novo, é possível reencontrar os sentidos, porque eu e você somos preciosos e valiosos para Deus. A sua vida é mais valiosa do que você pode conseguir enxergar com os seus olhos humanos. Até mesmo com os olhos do seu desespero, hoje você não encontra mais o quanto você é importante, valioso para Deus. Você é valioso ao coração de Deus. Tome posse disso nessa noite. Mesmo se para aqueles que na sua volta, muitas vezes, você não se sinta amado, visto, valioso para aqueles que te cercam. Talvez você viva sozinho. Talvez você não tenha família para te ajudar ou amigos. Mas eu digo para você, você tem Deus. Você tem Deus que te ama. Você tem Deus que tem você como alguém caro ao seu coração. Você não está sozinho. Hoje Deus te toma pela mão através deste programa, através da televisão. Você está sendo alcançado. Você está sendo reencontrado por Deus neste momento. Se abra a este reencontro com o amor de Deus. Amor maior que o teu não há. Jesus, minha vida, vou te entregar, deitar em teu colo e descansar. Amor maior que o teu não há. Amor maior que o teu não há. Jesus, minha vida, vou te entregar, deitar em teu colo e descansar. Amor maior que o teu não há. Era tudo isso que você que está assistindo precisava nessa noite. Deste amor maior, deste colo para deitar. Se a vida tinha todas as razões para que você desistisse dela, nós te damos a resposta para continuar vivendo. Jesus, o teu amor maior, que quer te abençoar nesse momento, que quer abençoar a tua vida, abençoar tudo aquilo que está no seu coração. Que o Padre nessa bênção possa também alcançar aquele mais desesperado, aquele agonizante, aquele na agonia mesmo. Pedimos por essa bênção, por todos que nos acompanham neste momento, que estão tentando ou pensando em atentar contra a própria vida. Não vale a pena viver, vale a pena viver. E quero trazer também um parágrafo do Catecismo, porque talvez muitos estão acompanhando, são familiares de alguém que já faleceu, que tirou a própria vida. Não desespere. Olha o Catecismo, olha a igreja nos ensinando. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode
por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Por essa bênção, que todos sejam alcançados. Senhor, aqueles que, infelizmente, atentaram contra a própria vida, se suicidaram. Aqueles que nos acompanham neste momento, Senhor, que agora descobrem o seu amor e que agora se levantam e deixam de fazer aquilo que iriam fazer, aquele veneno que iria tomar. Senhor, obrigado, porque o Senhor salva esses filhos e filhas neste momento. E o Senhor também conforta as famílias que perderam um ente querido, que por um desespero, uma depressão, uma perda, infelizmente fizeram isso. O Senhor os alcança agora por essa bênção. A bênção do Deus que é rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E você poderá ver esse programa novamente domingo às 6h30 da tarde e você pode passá-lo, né? Compartilhar esse programa. Semana que vem a gente posta já nas redes sociais, no Facebook, e você pode até mandar para um amigo, alguém da sua família. Mas chame essa pessoa para assistir com você domingo às 6h30 da tarde aqui na TV Canção Nova. Muito obrigada, Milena. Obrigada, Padre. Aline, né? Porque com certeza vocês enriqueceram muito esse nosso programa de hoje. E eu já quero convidar você para depois aqui do programa, a gente vai fazer uma live bem rapidinho no Facebook da TV Canção Nova, ainda com essas pessoas aqui, para a gente continuar sobre esse assunto. Muito obrigada, Dudu, todo o ministério. A gente agradece a oportunidade de estar junto com vocês aí nessa noite. E a gente segue, né, essa noite com música. Estrela do mar, mãe bela de Deus, virgem fiel, porta do céu, rainha da paz, imaculada, minha esperança, bem-aventurada, sou teu filho também. Esteja em mim vossa alma, para engrandecer ao Senhor. Esteja em mim vosso Espírito,